Começando mais um episódio do Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Nesta semana, no episódio dessa semana, nós vamos falar sobre varizes e outras doenças circulatórias. As varizes, pessoal, não são apenas incômodos estéticos, como muitas pessoas podem pensar. Olha só, essa é uma doença que, se não tratada, pode aí evoluir para situações mais graves, como tromboses, por exemplo. A gente vai falar sobre esse assunto, vamos falar sobre sintomas, vamos falar sobre tratamento, vamos falar sobre prevenção. Para isso, hoje no nosso videocast, nós estamos recebendo dois especialistas no assunto. Aqui conosco, a doutora Maria da Luz Gouveia, ela que era cirurgião vascular. Seja bem-vinda. Muito obrigada à Unimed, aos telespectadores e usuários por essa oportunidade. Aqui conosco também, fazendo companhia, a doutora Maria da Luz, doutor Marcos Barbosa também, cirurgião vascular, seja bem-vindo. Boa tarde, linda. Muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a sua equipe. Nós temos uma missão hoje aqui de informar a população, né, sobre prevenções, inclusive desmistificar algumas coisas que as pessoas acham que podem provocar varizes e que às vezes não tem nada a ver, é só fake news, né? Que as pessoas costumam informar ou mal informar a população. Enfim, mas antes, deixa eu lembrar você que o nosso episódio está aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, tá bom? Para receber a notificação toda vez que tiver aí conteúdo novo. Estamos no Spotify, estamos no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. E você também acompanha alguns conteúdos do nosso videocast no Instagram, @UnimedJoãoPessoa, tá bem? Segue a gente lá. Para começar, doutora Maria da Luz, quais são as causas das varizes? Como é que elas são formadas? O que são varizes? Vamos começar por aí. Tá. Varizes são veias, Sim. sistema venoso, então, que ficam dilatadas e tortuosas. Mas por que elas ficam dilatadas e tortuosas? Em pequena parte por genética e em grande parte pelos efeitos da lei da gravidade em quem é bípede. O sangue desce, se impacta no sistema venoso e acumulado lá, dilata essas paredes e com o tempo vão surgindo, principalmente em mulheres, por efeitos também hormonais, Sim. essas veias dilatadas e tortuosas, varizes. E quais são os fatores de risco para as varizes, doutora? Olha, os fatores de risco são profissões que exigem o que a gente chama de ortostatismo, ou seja, ficar em pé por muito tempo ou ficar sentada por muito tempo. Condições como a gestação. A raça negra também é mais predisposta por fatores genéticos. Basicamente, varizes, vamos dizer assim, essenciais, são dependentes disso, de genética, de profissão e de estados como gestação e condições hormonais. Entendi. Doutor Marcos, tem muita gente que tem vasinhos nas pernas, assim, mais superficiais. Quais são os tipos de varizes? Então, as varizes, como a doutora Maria da Luz falou, existem e iniciam de vários graus de varizes, como você falou. Tem os vasinhos pequenininhos, aqueles que incomodam de forma estética. Há um estágio mais avançado das varizes, são aquelas varizes calibrosas e varizes que levam a alguns sintomas mais importantes. Então, em geral, a gente classifica as varizes de acordo com o seu diâmetro. Tá. Variando aí de telangiectasias, que são essas microvarizes que a gente costuma falar, a veias reticulares e as veias de grande calibre. Então, basicamente, elas são classificadas em 4 estágios de acordo com os seus calibres. Não necessariamente o calibre vai estar relacionado com o sintoma. Tá. Às vezes não. Tá. Mas elas se classificam assim. E quando essas varizes são preocupantes? Então, elas são preocupantes desde o início que elas são Sempre. formadas. Sempre. Do ponto de vista inicial, essas varizes fininhas incomodam mais esteticamente, principalmente porque elas são mais prevalentes em mulheres, né? Certo. Então, incomoda inicialmente como uma estética, mas não já chega a ser um sinal de que a paciente tem uma doença venosa que precisa ser, no mínimo, investigada. Porque isso pode evoluir para quadros mais graves ao longo da vida. E, doutora Maria, as varizes são mais comuns nas pernas, mas elas também podem surgir em outras partes do corpo? Podem, mas o efeito da lei da gravidade ele é fatal, vamos dizer assim. Varizes
como elas sofrem o efeito da lei, elas varizes são vasos, né? São canos cheios de sangue, então vão impactar onde a gravidade levar. Então, leva para baixo. O bípede sofre bastante nesse sentido de dilatar vasos. Agora, uma coisa também precisa ser dita. O sistema venoso, a inervação dele é autônoma. Então, nós não conseguimos acessar de forma consciente ao sistema venoso. Muitos dos sintomas implicados para as varizes são de outra localização. Mas como elas são visíveis e perturbam visualmente e tal, elas acabam levando assim o peso das dores nas pernas, quando isso não é verdade. Para a varize ter dor, ela precisa ter algum comemorativo a mais. Muitas vezes está inflamada, aí já é outra situação, já é a flebite, entendeu? Entendi. E doutor Marcos, como é que a gente previne? Em alguns casos, é possível prevenir? Sim, é possível prevenir, né? Possível prevenir principalmente a evolução desta doença venosa, né? Uma vez que a paciente tem a genética, como a Maria da Luz falou, tem a predisposição a desenvolver varizes, ela pode desenvolver varizes, mas alguns fatores vão ser positivos para que isso não evolua de forma ruim, vamos dizer assim. Ou seja, paciente que evita esse ortostatismo prolongado, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, principalmente do trabalho, né? Tem gente que trabalha, hoje em dia com a tecnologia, muitos pacientes trabalham home office o dia todo sentado. Sim. Então, a gente sempre orienta que se intercale períodos de sentado, períodos andando, períodos em pé. Outra coisa que é muito importante é o uso hormonal. O uso de hormônios, eles predispõem ao aparecimento de varizes. Então, se puder evitar, melhor. Exercício físico é uma das principais prevenções que a gente tem para a doença venosa não evoluir de forma indolente e para quadros mais graves. Então, basicamente, a gente tira todos aqueles fatores de riscos. Alguns a gente não consegue evitar. Por exemplo, a genética, a gente não vai conseguir mudar a genética do paciente, né? Então, a gente tem que agir nesses fatores que a gente pode modificar. Eu já ouvi tanta coisa assim que aparentemente, e aí vocês me digam se é verídico, se há veracidade ou não. Mas são coisas tão meio que bizarras, assim, e as pessoas acreditam, por exemplo, que roupa apertada, jeans muito apertado, acabam provocando, né? O uso contínuo. Deixa eu ver. Salto alto. O clássico. O clássico, né? Não usa muito salto alto, não vai dar varize. Aí, assim, tem uma mulherada aí que acredita nisso. Eu quero saber de vocês. É verdade? Não é verdade? Como é que é isso? Olha, isso é polêmico, até entre nós. É sério? Até entre nós. Porque o livro-texto não fala, até onde eu vi, de salto alto, de escada, né, e de musculação. Eu nunca vi no livro-texto dizer... Essa é o trio que a mente coletiva acha que provoca varizes. De fato, assim, salto alto. Vamos imaginar que a panturrilha é o coração periférico. Ele precisa expandir e contrair. Quando eu estou com o salto alto, eu estou em contínua contração. Sim. Talvez esse bombeamento não seja bem feito. E, de alguma forma, contribua mais... não é um fator que eu considere, eu particularmente, muito relevante, porque eu não conheço nenhuma mulher que passe 24 horas por dia num salto alto, isso é verdade. entendeu? Ela pode sentar, ela pode elevar a perna, essa mulher faz musculação muitas vezes, então eu não considero isso como um fator muito importante. Para mim, fatores importantes são gestações, uso de contraceptivos orais, que é diferente de hormônios bioidênticos. Assim, a maioria dos médicos tem essa dificuldade de separar hormônios bioidênticos de substâncias com efeito hormonal. Fazem bastante diferença. E também, assim, mesmo os hormônios bioidênticos, eles precisam estar em equilíbrio. Muitas vezes em fases como puberdade ou menopausa, esse desequilíbrio vai aparecer. Muitas vezes com predominância da área estrogênica. E as varizes tenderão a ser mais prevalentes nessa situação. Sim, entendeu? entendi. Bem explicado. Tá vendo aí? Para quem está assistindo, de repente algum adulto, tá muito claro. Agora, doutor Marcos, por que as varizes afetam mais a nós, mulheres? A gente acredita que seja mais pelo fator hormonal, né? Sim. Então, assim, a mulher tem toda sua alteração hormonal durante sua fase de gestação, sua fase reprodutiva. Durante a gestação, é sabido que 70% das mulheres vão desenvolver alguma varize, entendeu? Nem que seja aquele vasinho novo que apareceu durante a gestação. Sim. Então, juntando esse
fator genético, fator hormonal e a gestação, as mulheres sempre vão ser mais acometidas. E tem uma fase da vida que é mais propícia, vamos dizer assim, para o surgimento, doutora Maria da Luz? Na minha opinião, Ah. gestação. Para mim, é a grande prova, é a prova de fogo para a circulação venosa de uma mulher. Porque ela vai passar por um aumento da circulação sanguínea. Sim. E vai passar também pelo um período em que o útero vai crescer e vai comprimir vasos da barriga. Então, tudo que comprime na barriga dificulta o subir das pernas, entendeu? Sim. Então, aquele sistema impactado vai tender a dilatar. E quanto mais gestações essa mulher tiver, as grandes multíparas estarão sempre mais na prevalência de varizes de grande calibre. Por causa disso. Impacto circulatório, vamos dizer assim. O Sim. sangue não consegue chegar ao coração com a mesma facilidade que em outras épocas. Vocês falaram sobre atividade física. O doutor Marcos falou da questão da prevenção, é importante a prática da atividade física. Existe uma atividade específica que é mais benéfica ou qualquer atividade está valendo? De uma forma geral, a gente indica aos pacientes que praticam alguma atividade física, porque a gente não consegue, assim, definir uma atividade física específica, porque o paciente acaba que não gosta daquela atividade e não vai praticar nenhuma, achando que as outras não seriam benéficas. Porém, como a gente frisou aqui, o objetivo da gente é fazer com que a panturrilha, principalmente da perna, funcione adequadamente de forma a bombear esse sangue das veias de volta ao coração, que esse é o objetivo das veias normais. Então, qualquer exercício que você acabe utilizando mais da panturrilha vai ser mais benéfico. Musculação, caminhada, corrida, todos esses exercícios seriam, em teoria, melhores, vamos dizer assim. Mas, assim, para paciente que é sedentário, o exercício que ele conseguir realizar já é um benefício grande para a circulação dele. Com relação à alimentação, tem alguns alimentos que podem ajudar aí na saúde das veias? De forma direta, eu considero que a resposta seria não. Tá. Mas alimentos que são constipantes, que vão aumentar a pressão abdominal, podem realmente favorecer. Tudo que aumentar a pressão dentro do abdômen vai desfavorecer o retorno venoso. É simples, assim. Então, assim, alimentos que são mais constipantes, talvez farináceos, assim. Mas não é uma coisa, assim, que seja uma constipação eventual vai provocar varizes. É aquela constância, é o dia a dia. É a pessoa constipada cronicamente, talvez realmente tenha mais propensão a desenvolver. As pessoas obesas com sobrepeso estão mais propensas a desenvolver varizes? Sim. O obeso tem menos musculatura, entendeu? A musculatura da panturrilha de um obeso, ele pode parecer gordinho, mas vai ver, ali é camada gordurosa, não é músculo. E músculo é anti-inflamatório e propensor. Assim, ele vai fazer aquela propulsão da circulação para o retorno ao pulmão e coração. Além da gravidade, empurra. Para baixo, todo santo ajuda, isso aí todo mundo sabe, não é? Mas na volta, ou essa perna. Assim, e também respiração. Muita gente respira só para não morrer, mas não usa o diafragma nessa respiração. E o diafragma também é como se fosse uma ampola que ajuda, faz um vácuo e ajuda esse retorno venoso ao coração. Né? Tudo que auxiliar o retorno venoso dificulta a formação de varizes. Isso vale para o que Linda comentou. Você comentou se essas pacientes que usam roupa muito apertada. Sim. Eu não levaria em consideração calça apertada, nem leg apertada. Mas eu vejo alguns pacientes que tentam modelar o corpo com a cinta bem apertada, cinturinha bem fininha. Contínuo, né? Isso cabe no que Maria da Luz está falando, né? Isso vai comprimir o abdômen e dificultar o retorno venoso de qualquer forma. Então, se usa aquilo com frequência, principalmente tentando modelar o corpo com as cinturas que só modelando consegue mesmo, isso pode dificultar e gerar varizes. Vocês falaram muito da questão das gestantes. Aí, focando um pouquinho nelas, né? No caso, durante a gestação, como é que faz para ter esses cuidados, para tentar fazer essa prevenção? Uso de meia elástica, que pode ser a 3/4, que é até abaixo do joelho, a 7/8, que é no meio da coxa, ou mesmo uma meia calça gestante. Isso ajuda bem, porque o sistema venoso ele é tríplice. Ele tem o superficial, aquele que você vê e vai formar varizes que você também vê. Existe um sistema profundo, que é a via expressa da circulação venosa, 70% do retorno por dentro da musculatura próxima das superfícies ósseas e tal, nos paquetes vasculares, e existe um sistema comunicante. Quando eu consigo
fazer com que o sistema superficial coloque sangue para o sistema profundo, que esse fluxo seja nesse sentido, o sistema superficial fica mais seco, vamos dizer assim, e menos propenso à dilatação, entendeu? Então, na gestação meia, Certo. deitar do lado esquerdo para tirar a via cava da frente, então a facilitar em alguma coisa o retorno venoso. A gestante não está proibida de fazer musculação, logicamente com assistência de um profissional, entendeu? Sim, sim. Elevar os membros, pronto. Nesse rol aí, na minha opinião, do que eu conheço, assim, a gestante pode e deve fazer para minimizar o impacto no sistema venoso, né, para formar varizes. Há algum tratamento, doutor Marcos, preventivo que pode ser feito para quem já tem histórico familiar de varizes? A prevenção é feita dessa forma que a gente está falando, né? O uso de exercício, o uso de meia, em alguns casos está indicado. Certo. E essas outras prevenções das suas atividades diárias. Mas a gente não vai indicar nenhum tratamento de forma invasiva a ser um tratamento preventivo, vamos dizer assim, entendeu? São mais essas modificações gerais de exercício, de estilo de vida, e que isso vai facilitar para as pacientes não desenvolver essas varizes. Entendi. Bom, chegamos aqui no momento do quadro Mente Ativa, que é quando a gente conhece aí as formas que os nossos entrevistados têm de fazer um momento de autocuidado, de descontração na rotina diária, enfim. Vou começar aqui com a doutora Maria da Luz, que gosta muito de fazer atividade física, pedal e musculação, é isso? Faço. Olha. Faço. 4 vezes por semana. Eu estou nas academias de musculação assistida com personal. Porque hoje em dia, para mim, que não tem uma disciplina nesse sentido muito forte, eu preciso realmente de um profissional que me ajude. Entendeu? Eu considero fundamental. Então, pedal e musculação vai revezando ou faz 4 vezes os dois? Não, 4 vezes por semana eu faço musculação e alguma coisa da cardio, né? Na esteira. Certo. E no final de semana, eventualmente, bicicleta. Pedal. Pedal. E esse pedal, quantos quilômetros, assim? Olha, eu não sou uma enorme ciclista. Algo em torno entre 20 e, quando eu estou muito inspirada, assim, uns 50 quilômetros. Mas não passa muito disso, não. Poxa, mas já é uma boa distância, né? É bastante. E ela gosta também de viajar? Gosto. Gosto Olha. de civilizações antigas. Para mim, a Disneylândia é subir numa pirâmide. Quer ver Maria da Luz muito feliz? Ela tá subindo alguma coisa, uma pirâmide aí qualquer. Qual foi a última viagem aí? Eu fui para Guatemala ver uma parte da civilização maia. E já tinha ido para o México. Sim. Que era E antes disso, para a civilização Inca, eu tinha ido para o Peru também, sabe? Não fui para o Egito por dificuldades, a gente sabe que aquele território é sempre problemático. É complicado. Muito bem. E doutor Marcos, quais são os seus hobbies, doutor Marcos? Então, na vida corrida da gente, a gente tem que encontrar tempo para várias coisas, né? Mas eu soube... Alguém me contou, um passarinho me contou que ele gosta de desenhar. Esse foi um hábito que eu estou tentando criar agora, depois da pandemia. Na pandemia a gente estava trancado em casa, né? Daí eu arrumei um curso de desenho online e comecei a desenhar. Agora eu desenho mais minhas artérias, minhas veias e meus tratamentos, né? Mas eu quero evoluir um pouquinho mais quanto a isso. Legal. Confessar, Marco, que eu também comprei. Desenho pessimamente, mas eu comprei o curso online. Era uma forma de escapar, né, naquele período. E agora com 3 meninos pequenos também, né? O tempo que resta pra gente. Hoje em dia a gente não tem hora para chegar em casa, mas a hora que chega cedo é quando estão os meninos acordados, né? Então, vai ter que brincar e desenhar com final de semana e horários vagos a gente tem que dar muita atenção pra esse eles. Gosto por desenhar surgiu na pandemia, mas veio de onde, assim? Do nada? Ou algo você eu acho muito bonito quem desenha, quem pinta. Né? Eu acho muito bonito quem toca algum instrumento. Eu não tenho esse dom. Aí do pintar eu acabei me empolgando mais. Entendeu? Entendi. Aí, hoje em dia, como a gente faz muito tratamento de aorta, por exemplo, então eu tento toda vez que eu vou fazer um tratamento desenhar minhas anatomias. Aí usa as habilidades de manuais. É uma forma de treinar o desenho
e estudar os casos. Mas é importante, né, esses momentos de lazer no dia a dia, fundamentais, assim. para a saúde Verdade. como um todo, não é? Com certeza, né? A gente ter um escape, hoje em dia tudo é muito corrido, né? Na vida da gente, a gente já acorda pensando no outro dia, né? Nem no que vai fazer no dia. Então, o tempo que a gente tem para ter um pouquinho de mente vazia, vamos dizer assim, é sempre bem válido, né? Ter tempo também para não pensar em nada. Isso. Faz bem, né? Que o ócio criativo, Né? entendeu? Isso. Assim, esvaziar para poder preencher. É verdade, é verdade. Voltando aqui para o nosso tema, queria conversar um pouquinho agora sobre diagnósticos e também tratamentos, certo? Doutora Maria da Luz, quais são os sintomas? Porque, assim, das varizes, né? É a questão mais estética mesmo, e a partir daí o paciente geralmente procura o especialista, ou antes dessa parte mais visual, já é possível ter alguns sintomas? Para varizes essenciais, quer dizer, aquelas varizes que não têm complicadores, Certo. muitas vezes elas são assintomáticas. Mesmo varizes de grande calibre podem ser completamente assintomáticas. Algumas pessoas também, porque isso também é variável, pode sentir uma sensação de peso, é possível, aquele é um cano cheio de sangue, pesa, entendeu? Algum grau de desconforto, mas algo, na minha opinião, muito vago se não tiver complicadores. Quando o paciente vem para mim dizendo que sente uma dor forte, eu tenho certeza que não é das varizes. Eu vou investigar outras áreas. Entendeu? Entendi. E doutor Marcos, como identificar se uma varize está se agravando, está se complicando? Como a Maria da Luz falou, né? Paciente, em geral, acho que 80%, 90% das vezes, ele chega com a queixa de dor na perna, né? Então, existem vários diagnósticos diferenciais e vamos levar em consideração que a gente investigou tudo e viu que o que está causando aquilo ali é o problema venoso dele, né? Certo. E além de forma clínica, visual, que a gente observa, o paciente geralmente ele vem com sintoma de inchaço na perna, Sim. vem sintoma de cansaço no final do dia ou até inchaço no final do dia, né? Aquela paciente que no final do dia tirou a meia e está marcada a perna. Sim. Então, aquilo começa a apresentar uns sintomas relacionados a isso. Essa é a principal procura. Tá. A outra procura principal é quando o paciente já tem uma doença avançada, que já tem complicações. Certo. São aquelas varizes grossas que podem chegar a formar úlceras, feridas na perna. Então, já é um quadro bem mais avançado e que a paciente deixou para procurar já no último estágio. E um paciente ou outro, existem várias formas de tratamento e várias formas de diagnóstico hoje em dia, vários caminhos a seguir a depender de cada caso. E quais são os exames específicos, né, para o diagnóstico? Nosso principal auxiliar é o Doppler. É o ultrassom das pernas, entendeu? Porque você vai ter uma imagem direta, uma imagem que não precisa de contraste, que o paciente não se exponha a um risco, assim, maior. Eu digo que é o estetoscópio do vascular hoje, é o Doppler venoso. E a maior arma que a gente tem para diferenciar os casos de varizes, se tem complicadores ou não. E em que casos é preciso fazer cirurgia? Então, em geral, as cirurgias ou tratamento, seja ele não cirúrgico também, que existe, são reservados a basicamente dois pacientes. Os pacientes que têm queixas estéticas, né? Você tem que tratar por questão estética mesmo. Certo. Ou o paciente que tem muito sintoma, ou alguma complicação, ou alguma úlcera, alguma ferida, ou muito sintoma. Esses são basicamente as indicações cirúrgicas. Entendi. E me diga uma coisa, quais são os cuidados, né, nesses casos em que é preciso fazer o procedimento cirúrgico? Como é que é esse pós-operatório? É algo mais doloroso? É algo que requer muitos cuidados? Como é que é? Vai depender da expertise do cirurgião vascular, porque hoje existem também várias formas de tratar. Existe a termoablação, existe o laser, existe a cirurgia convencional, existe a escleroterapia com espuma, com métodos convencionais, existe a escleroterapia com laser, e vão ter que adaptar caso a caso e às vezes formar pares desses tipos de tratamento para dar um resultado para o paciente que ele se considere satisfeito. Eu já ouvi a seguinte frase: varizes, elas voltam com o tempo. É verdade? Essa frase é bem escutada, né? Não é?
Volta com o tempo. Vou fazer cirurgia, mas vai voltar Vai com o voltar. tempo. É verdade? Em partes, Tá. né? Por quê? Uma vez que você fez um tratamento, vamos supor, vamos levar em consideração a paciente que foi tratar porque tem muitas varizes e tem uma queixa estética importante. Então, ela fez o tratamento, melhorou esteticamente falando ali 80%, até 90%. Lógico que é difícil fazer um tratamento que você melhore 100%, a paciente sair sem varizes nenhum. Certo. Sempre vai ter um vasinho que permanece. Então, essa paciente, a depender da genética, a depender do estilo de vida dela, a depender de como ela vai se tratar ou seus hábitos dali para frente, a tendência de aparecer novas varizes vai depender muito disso, né? Então, se ela teve durante a vida a chance ou o azar ou um incômodo de aparecer varizes durante a vida, aquelas varizes dali para frente, vamos supor, zerou, mas os fatores de risco continuando, a tendência de formar novas varizes se continua. Numa progressão menor, porque ela tratou algumas, Certo. mas pode acontecer de aparecerem novas. Entendi. E aí, muitas publicidades, hein? A publicidade, né, acaba abrindo aí espaço para produtos que prometem acabar com as varizes. Cremes hidratantes que você passa e tal. Minha gente, esses produtos funcionam. Olha, assim, se estivermos falando de melhorar os sintomas, funciona. Desaparecer varizes, nunca. Varizes é a lei da gravidade, entendeu? Vai ter que existir algum tipo de tratamento, seja escleroterapia, seja cirurgia. E assim, quando a variz é um capilar, ou seja, ele está no interior da derme, dentro da pele do paciente, não tem como retirar de forma cirúrgica. Eu tenho que apelar para realmente escleroterapia, seja química, seja física. Química com líquidos, né? E física com o laser. E associações disso aí. Se esse vaso está no subcutâneo, que a gente chama de nutridoras, aí são os procedimentos cirúrgicos, que podem envolver a retirada da safena ou não. Se a safena não estiver doente, ela permanece, porque ela poderá ser utilizada em outros sítios para outras coisas. Agora, se ela estiver doente, realmente, ela é um dínamo para formar novas varizes, então ela vai ter que ser retirada. Serve também para os chás, uns tratamentos caseiros, chás que prometem aí aliviar os sintomas? Olha, é isso mesmo. Existem castanha da Índia, um venotônico antigo, mais útil para a questão de sintoma, edema, desconforto, peso, tá tudo certo. Isso eles podem melhorar mesmo. Agora, sumir varizes, eu desconheço, exceto base, que você bota em cima e disfarça. Entendeu? Mas é usado, né? Doutora Maria da Luz, a senhora falou da questão das meias para gestantes, né? Nessa busca aí para prevenir. Eu lhe pergunto, essas meias elásticas, elas funcionam para tratar, amenizar os sintomas, para prevenir, para tudo junto? Como é que é? Para mim, para tudo junto. Para tudo. Para quem não tem varizes, vai usar uma compressão pequena, uma compressão de menos de 20 milímetros de mercúrio, e vai manter esse sangue, como eu disse, no sistema profundo a maior parte do tempo. Então, se o sistema superficial não vai ser sobrecarregado, vai tender a formar menos varizes. Uma vez formadas, eu vou usar a meia para também fazer esse movimento e impedir que elas cresçam de uma forma, assim, muito rápida, não é? A meia é sempre um coadjuvante, na minha opinião, muito não fácil de adesão, porque com o nosso clima e calor é difícil uma paciente, a não ser que ela precise, quando há problemas no sistema profundo, aí vamos ter varizes secundárias, a via expressa foi obstruída, a via superficial foi acionada e vai dilatar também por causa disso, e vai ter que se ter cuidado de tratar esse tipo de varizes, porque se o sistema profundo estiver fechado, o sistema superficial está dilatado para escoamento. Se você mexer naquilo ali, pode piorar o quadro. Como a gente está aqui para informar e também puxar, às vezes, a orelha de quem está assistindo, tem muita gente que olha assim para as meias. Vocês estão falando aí dos benefícios dessas meias elásticas. E aí tem muita gente que está ouvindo e está dizendo assim, não, mas são feias, né? Não vou usar um negócio desse. Incomoda, faz calor. Doutor Marcos, o que é que o senhor diria para quem está assistindo esse videocast e pensou exatamente assim? Então, temos boas notícias, né? Então, porque assim, hoje em dia tem várias gerações de meias, vários tipos de meias. Meias 3/4, tamanhos variados. Porque tem gente que tem aversão àquela meia, por exemplo, gestante. A meia de gestante que vem... Aquilo, realmente, para o nosso clima, às vezes dificulta um pouco. Mas
Usando uma meia abaixo do joelho, tipo meia, vamos dizer assim, Aham. já é uma meia suficiente para melhorar a sua compressão da panturrilha. Então, além de termos hoje várias marcas de meia, vários tipos de meia em termos de composição da meia, Tá. meias finas, meias grossas, meias com algodão, meias não sintéticas. Temos várias cores de meia. Temos meias, por exemplo, uso uma meia listrada, azul Uhum. ou marrom. Para homem para homem é muito fácil, é Aham. preta, marrom, tem todas as cores. Para mulher tem de todos os tons de pele hoje em dia, entendeu? Tá. Então isso facilita muito. Além de ter meias fininhas, meias mais discretas, meias menos discretas. Então, isso é um fator positivo. Claro. Lógico que a adesão da meia não é fácil. Não é fácil porque de manhã você tem que calçar, tem que gastar um tempinho calçando. É uma meia compressiva, então ela não tem outra forma de se fazer uso que não comprima a perna. Mas hoje tem calçadores específicos para isso, que facilita muito na hora de calçar, entendeu? Então é um... E você, depois que tem o benefício dela, vamos supor, uma meia que você tem muito cansaço na perna no final do dia, passa o dia aqui sentado, a gente... Depois que começa a usar a meia, que vê que chega em casa e que dá um conforto maior para você, você acaba aderindo de forma mais constante. E eu queria também que a gente falasse, nesse momento, do que pode acontecer quando o paciente não trata o problema das varizes. O vaso vai dilatar em maior ou menor grau, ou ele dilata mesmo, ele distribui aquele fluxo para vasos menores e vai aparecer mais telangiectasias, aqueles vasinhos, aquelas aranhas vasculares. Mas a tendência de um vaso é um elástico. Ele enche, ele seca, ele enche, ele seca, um dia ele folga. E quando ele folga, ele não volta mais. Assim, nenhum venotônico que eu conheço é capaz de trazer uma variz para a sua normalidade. Diminuir, né? Então, o que a gente pode fazer quando realmente ela dilatou e nota que aquilo não é irreversível, é fazer a exérese daquele setor. Porque a circulação realmente é muito vasta. A circulação de membro inferior é enorme, sabe? E tirar vasos do sistema superficial não vai modificar de forma significativa o fluxo venoso, porque a maior parte, 70%, é feita pela via interna, pelo sistema profundo, que não é visualmente acessado. E assim, a doença venosa ela é classificada de acordo com os sintomas e o grau de varizes que você tem e alterações de pele que você tem. Então, pacientes, a gente classifica ela de 1 a 6, vamos supor, é a classificação teórica, que vai desde as telangiectasias, que são as fininhas, Certo. até uma úlcera venosa, que é o último estágio da doença. O paciente passa de varizes fininhas, varizes mais grossas, alterações de inchaço na perna. Isso passa para alterações na formação de pele, na estrutura da pele. A pele vai ficar uma pele mais doente, mais seca, mais, que a gente chama, substituída por gordura. Sim. Aquela área, principalmente no tornozelo, são estágios mais graves. Até que aquela pele doente forma uma ferida e essa ferida dificulta a cicatrização. E um paciente que tem uma ferida aberta na pele, ele vai ter um risco de infecção, vai ter um risco até de uma amputação, de perder um membro por conta dessa ferida. Então, o que passou de uma doença basicamente estética pode chegar até o ponto de uma doença grave, entendeu? Entendi. E o que é, né, a trombose venosa? Trombose venosa é quando o sangue deixa sua forma líquida e toma um aspecto, uma característica assim, como se fosse uma pasta de dente e oclui. O vaso inflama o vaso. Então, o sangue vai descer pela artéria, mas no retorno vai encontrar um impacto, vai encontrar uma obstrução inflamada daquilo ali. Entendeu? Aí a perna tenderá a edemaciar. Uma coisa que chega a sangue e ele não volta de uma forma usual, a perna incha. Entendeu? Mas isso vai ser mais impactante quando ocorre no sistema profundo, a trombose venosa profunda. Porque nós vasculares, nós chamamos de uma flebite, uma tromboflebite, quando essa inflamação no vaso superficial, então é autolimitado, não vai causar muita coisa além de dor, entendeu? E sinais de inflamação naquela área, mas normalmente aquilo tem um retrocesso. E uma trombose venosa profunda, que é mais grave, pode dar uma embolia pulmonar, aquele pedaço desgarra, aquele material que tem uma similaridade, assim, para ser compreensível, com a pasta de dentro, desgarra e vai pelo fluxo até o pulmão. E pode impactar e causar uma doença de muito maior proporção que a embolia. Certo. Entendeu? E quando buscar, né, um vascular para tratar as varizes? Então, a partir do momento que a paciente se incomoda,
ela deve buscar. Seja esse incômodo estético, seja sintomas, né? Ou seja alguma alteração de pele, que já é um estágio mais avançado, mas que é o momento, todo momento é o momento de se procurar um especialista. Então, a paciente que tem sintomas, seja ele qual for, deve procurar um especialista até para fazer esse diagnóstico. Se esse sintoma realmente é relacionado às varizes, se não é relacionado às varizes, e se for relacionado às varizes, como ser orientada a tratar esses sintomas. Na fala aqui de doutora Maria da Luz, ela disse que muitas vezes quando a paciente chega com dor, ela vai investigar outras coisas, né? E aí eu queria puxar o gancho dessa fala e perguntar, existem outras doenças que provocam as varizes? Não é, as varizes vão ser responsabilizadas por sintomas que não são delas. Tá. A dor vai ser imputada para varizes, quando na verdade muitas vezes assim, muitas mesmo, são doenças neurológicas, alterações de coluna, radiculopatias ou doenças osteoarticulares que causam dor e que a paciente, assim, o que ela vê ali é a varize. Então ela coloca toda a culpa naquela situação, quando na verdade não está ali não, entendeu? Muitas das vezes, mas nós não nos importamos, pelo menos não me importo chegar lá com dor, aí vamos fazer a triagem, se for varizes a gente trata, e muitas vezes a paciente, tá certo, a dor é de outra área, mas aquela varize incomoda visualmente, e aí vamos tratar o sintoma raiz, mas tratar também as varizes. Entendi. Mas existem algumas doenças também Tá. que podem levar a varizes, é o que a gente chama de varizes secundárias. Tudo que a gente estava comentando aqui são varizes primárias, são pacientes que não têm um fator obstrutivo causal de varizes. Certo. Mas tudo aquilo que leva a uma compressão de uma veia, todo aquele, vamos dizer, aquelas veias que estão para trás, vão dilatar. Então, você imagine isso como um rio. Se fechou um caminho, a gente vai ter que procurar outros caminhos para a água correr, para o sangue correr. E esse caminho vai ter que se adequar, vai ter que dilatar, para poder comportar aquela água que ele não tinha. Sim. Principalmente que você tem compressão do sistema profundo, que é o sistema que leva aí 70% dessa água, desse sangue, vamos dizer assim. Se isso obstrui, como um trombo, por exemplo, as outras veias superficiais, os outros caminhos, são caminhos colaterais que a gente chama, vão dilatar e vão acabar sendo varizes, que são veias dilatadas e tortuosas. Então, existe qualquer doença que comprima um vaso importante e ela pode levar a varize, seja ela em todo o trajeto da veia. Então, isso vai tumores, isso vai alterações anatômicas, isso vai várias coisas. A gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui aberto o espaço para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo com relação a esse é o tema de hoje, a prevenção, o tratamento também das varizes. Então, assim, a mensagem que a gente deve deixar sempre que a gente tenta falar sobre circulação, de forma geral, a gente foca muito em varizes, que realmente é o problema de circulação mais prevalente na população. Mas a gente tenta orientar os pacientes que, quando tiverem sintomas relacionados à dor na perna, alguma alteração de pele, alguma alteração de ferida, isso sempre procurar um especialista, né? Esses são a prevenção, vamos dizer assim, né? Procurar sempre o especialista de forma rápida, porque muitos problemas de circulação, além das varizes que vão causar esses incômodos, existem problemas arteriais que fazem com que não chegue sangue adequadamente na perna, que se não tratados podem levar a também quadros graves de amputação. Existe o paciente diabético que precisa estar examinando frequentemente o seu pé, porque ele é um paciente que também tem um alto risco de desenvolver doença arterial. Então, a gente precisa orientar a população que qualquer problema relacionado à dor, alterações de pele nos membros, sempre procurar um especialista. E orientar também, né, a prática de exercício, a hidratação. A hidratação é muito importante, porque isso hidrata a pele. Uma pele hidratada é uma pele menos propícia a ter úlceras, feridas. Então, de uma forma geral, o que a gente orienta é isso. É conscientizar a população de que existem os problemas vasculares e que eles, se tratados no início, eles previnem muitos casos catastróficos. Olha, para a população, nós que trabalhamos na urgência, parece que tudo é trombose venosa. Qualquer dor na perna é trombose venosa. É lógico que para fazer o diagnóstico é ultrassonográfico. Mas é muito mais plausível quando existe um edema unilateral.
existe trombose bilateral, as duas pernas estarem edemaciadas, isso se pega, mas é a exceção da regra. Em regra, a trombose venosa é um edema rizomélico, é um edema de uma perna só, acompanhado normalmente de que não faça cacifo, você comprime e não faz aquela depressão, é um edema consistente, vamos dizer assim. A mulher também, uma coisa que me preocupa hoje nesse tempo é que a mulher que entra em menopausa, ela precisa encontrar uma ajuda para equilibrar esses hormônios. Quando uma pessoa, eu, por exemplo, chegou aos 40 anos, eu comecei a usar óculos. Eu não fiquei satisfeita em enxergar mal. Sim. Então, quando se chega a uma menopausa, a gente pode auxiliar esses ovários. Entendeu? A mulher que chega nesse período e não encontra ajuda, na minha opinião, hoje, de um profissional que entenda de reposição e não de substituição por substâncias com efeito hormonal, mas usa aqueles mesmos hormônios que ela tinha no ovário dela, ela vai conseguir prevenir bastante o evento cardiovascular, o evento ósseo, e vai ter mais saúde por mais tempo. Muito bem. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Agradecemos demais a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima, você também que está aí nos acompanhando. Aproveita para curtir o nosso conteúdo, encaminhar também para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, com muita informação para você cuidar mais da saúde, ter mais qualidade de vida, tá bom? Na semana que vem a gente volta a se encontrar com mais um tema do videocast Sem Contraindicação. Até lá.